Você já conheceu alguém que tinha tudo para vencer, mas foi derrotado por si mesmo? Sansão foi esse homem. Escolhido antes mesmo de nascer, separado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Um nazireu, consagrado, ungido, intocável. Mas também um homem que carregava dentro de si uma guerra que ninguém via, entre o chamado e o desejo. Desde o ventre, o anjo havia dito à sua mãe: ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Nenhuma navalha tocaria seu cabelo, símbolo de uma força sobrenatural. O dom que Sansão recebeu não era comum. Quando o Espírito de Deus se apoderava dele, nada podia pará-lo. Ele rasgava leões, destruía exércitos inteiros com as próprias mãos. Mas junto com a força, crescia também o orgulho. E o homem que deveria libertar o povo começou a ser dominado pelo que mais o enfraquecia: a paixão. Sansão não foi derrotado pelos filisteus, foi vencido por suas próprias escolhas. A sua história começa com um propósito divino, mas o caminho que ele escolhe vai mostrar que o dom sem domínio pode se tornar uma maldição. E é aí que começa a queda do homem mais forte que o mundo já viu. Sansão cresceu sabendo que era diferente. Desde cedo sentia o peso e o poder do chamado, mas em vez de buscar sabedoria, ele escolheu o caminho da impulsividade. E foi assim que o primeiro erro começou. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, inimiga do seu povo. Seus pais tentaram alertá-lo: não há mulher entre as tuas parentes, nem em todo o teu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus? Mas Sansão, dominado pela paixão, respondeu: toma-a para mim, porque agrada aos meus olhos. A frase que resume sua queda começa aqui: agrada aos meus olhos. Sansão, o homem separado por Deus, começou a escolher com base em seus impulsos. E ainda assim, Deus permitiu que tudo acontecesse, porque até as falhas humanas podem servir a um propósito maior. Sansão seguiu seu desejo, e essa escolha o levaria a uma sequência de eventos que misturam poder, violência e vingança. A força que o diferenciava seria usada para enfrentar os mesmos inimigos com quem tentou se aliar. E o que parecia amor se tornaria o início de uma guerra pessoal que marcaria seu destino para sempre. O casamento com a mulher filisteia parecia o início de uma nova fase, mas terminou em tragédia. Durante a festa, Sansão fez um enigma aos convidados, um desafio movido pelo orgulho. Quando eles não conseguiram resolver, ameaçaram sua esposa, que o traiu, revelando o segredo. A ira de Sansão foi imediata. Matou 30 homens, tomou suas roupas e abandonou tudo. O que começou com amor, terminou em sangue. Quando voltou para buscar sua esposa, descobriu que ela havia sido dada a outro homem. A dor virou vingança. E Sansão, tomado pela fúria, amarrou tochas nas caudas de 300 raposas e incendiou os campos dos filisteus. O homem que deveria libertar o povo agora era visto como ameaça por todos os lados. Israel temia sua força. Os filisteus queriam sua cabeça. E Sansão seguia sozinho, alimentando o fogo da sua própria destruição. Ele lutava com os inimigos, mas a batalha mais perigosa estava dentro dele. Aquele que nasceu para vencer os filisteus estava sendo vencido pela própria raiva. E você? Já percebeu como às vezes a maior luta não é contra os outros, mas contra o que está dentro de nós? Comenta aqui, qual foi a maior guerra interna que você já enfrentou? Mesmo cercado de inimigos, Sansão parecia invencível. Quando os filisteus vieram prendê-lo em Judá, 3.000 homens de Israel se aproximaram dele, com medo de serem atacados por causa dele. Sansão permitiu ser amarrado, parecia rendido, mas quando os filisteus gritaram de triunfo, o Espírito do Senhor se apoderou dele novamente. As cordas se romperam como fios queimados e com a mandíbula de um jumento, Sansão matou 1.000 homens. 1.000, sozinho. O homem era um exército. Mas após o grito da vitória, veio o silêncio.
Sansão, exausto e sedento, clamou a Deus dizendo: Tu me deste esta grande salvação, mas morrerei agora de sede? E Deus abriu uma fenda na rocha, de onde brotou água para saciá-lo. A força física de Sansão vinha do espírito, mas o coração dele já mostrava rachaduras. A cada vitória, o orgulho crescia. Ele se acostumou a vencer e, aos poucos, parou de depender de quem lhe dava a força. A partir dali, Sansão começou a confundir dom com poder e poder com controle. E quando o homem acredita que é invencível, o inimigo encontra a brecha perfeita. Depois de tantas batalhas, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila, no vale de Soreque. Bonita, sedutora e misteriosa. Os filisteus logo perceberam que ela poderia ser a chave para derrotá-lo. Eles ofereceram a ela uma grande quantia de prata, dizendo: Descobre em que consiste a grande força dele e com que poderíamos dominá-lo. Dalila aceitou e o jogo começou. Com palavras suaves e um olhar envolvente, ela foi se aproximando, ganhando a confiança de Sansão. Ele, acostumado a vencer com os punhos, não percebeu que estava perdendo com o coração. 3 vezes ela tentou enganá-lo. 3 vezes ele mentiu sobre o segredo da sua força. Mas na 4ª, Dalila insistiu até que Sansão cedeu. Abriu-lhe todo o coração. Foi nesse momento que o herói se desarmou. A força que ninguém podia vencer foi entregue por vontade própria, nas mãos de quem o traía. A queda de Sansão não começou quando cortaram seus cabelos, mas quando ele deixou que alguém cortasse a sua verdade. Enquanto Sansão dormia, Dalila chamou um homem e mandou cortar as 7 tranças do seu cabelo. O som da tesoura parecia inocente, mas cada fio que caía era um voto quebrado, uma aliança rompida. E quando os filisteus entraram para prendê-lo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acordou confiante, certo de que, como das outras vezes, se livraria facilmente. Mas algo estava diferente. A Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Sem a presença de Deus, Sansão era apenas um homem comum. Foi capturado, teve os olhos arrancados e levado preso a Gaza para girar uma mó, trabalho destinado aos escravos e animais. O homem que já havia derrotado exércitos agora girava uma roda, cego, humilhado e esquecido. Mas há algo poderoso nessa parte. Mesmo cego, seu cabelo começou a crescer novamente. E com ele, a esperança. E se o que você perdeu não for o fim, mas o começo de um novo recomeço? Comenta aqui. Você acredita que Deus pode restaurar alguém mesmo depois da queda? Nas prisões de Gaza, o som das correntes se misturava ao ranger da mó que Sansão girava dia e noite. Ele, que já havia feito a terra tremer com sua força, agora se movia lentamente, guiado apenas pela lembrança do que foi. Mas no silêncio da derrota, algo diferente começou a nascer. Sansão, pela primeira vez, não tinha público, nem aplausos, nem inimigos para impressionar. Tinha apenas a si mesmo e a voz de Deus ecoando dentro da alma. E é nesse silêncio que muitos voltam a ouvir o que o orgulho havia abafado. O cabelo, símbolo do seu voto, crescia pouco a pouco, e junto com ele, a fé que havia perdido. Cada fio que voltava a nascer era uma lembrança de que Deus não o havia abandonado. Os filisteus achavam que Sansão estava acabado. Mas o que eles não sabiam é que a força que vem de Deus não depende de aparência, mas de arrependimento. O homem que perdeu tudo estava prestes a descobrir que às vezes é preciso ficar no escuro para enxergar a luz de novo. Os filisteus prepararam uma grande festa para o deus Dagon. O templo estava lotado, príncipes, líderes, soldados e o povo celebrando a derrota do homem que antes os aterrorizava. Nosso Deus entregou Sansão em nossas mãos, gritavam, e no meio da multidão trazem Sansão cego e acorrentado para diverti-los. Riem dele, zombam,
empurram-no como um troféu vivo da vitória pagã. Mas Sansão, agora quebrado por fora e desperto por dentro, pede a um jovem servo que o leve até as colunas centrais do templo. Ali, com as mãos sobre as pedras que sustentavam aquele lugar, Sansão faz sua última oração. Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. Não era uma oração de orgulho. Era o clamor de quem entendeu que a força nunca foi sua. O mesmo homem que havia sido vencido pelo próprio coração, agora se rendia por completo ao coração de Deus. Sansão estava pronto. E Deus, que nunca havia deixado de ouvir, estava prestes a responder de forma que o mundo jamais esqueceria. Com as mãos firmes nas colunas do templo, Sansão sentiu o peso das correntes em seus pulsos e o peso de toda uma vida em seu coração. Fechou os olhos, que já não viam, e murmurou: morra eu com os filisteus. E então, com um grito profundo, empurrou as colunas com toda a força que restava. As pedras começaram a rachar, o teto tremeu, os gritos de zombaria se transformaram em pânico. O templo desabou sobre os príncipes, o povo e sobre ele mesmo. A Bíblia diz: os que matou na sua morte foram mais do que os que mataram em sua vida. Sansão cumpriu seu propósito, mas o preço foi alto. Ele morreu como viveu, intenso, corajoso e humano. E mesmo em sua queda, Deus mostrou que pode transformar ruínas em redenção. E você já pensou quantas vezes Deus usou seus momentos mais dolorosos para revelar sua força? Comenta aqui. O que essa história te ensinou sobre queda, perdão e recomeço? A história de Sansão não é apenas sobre força física, é sobre o poder e o perigo de carregar um dom sem maturidade, um chamado sem consciência e uma promessa sem vigilância. Ele nasceu para libertar, mas precisou ser quebrado para entender o verdadeiro sentido da liberdade. Foi no escuro que reencontrou a luz. Foi cego que voltou a enxergar o propósito. E foi no momento da morte que viveu o ato mais poderoso de toda a sua vida. Sansão nos ensina que Deus não apaga histórias marcadas por falhas. Ele as ressignifica. A força que vem do Espírito não se perde nos erros. Ela se renova quando há arrependimento e fé. Todos nós temos um pouco de Sansão dentro de nós. Quando deixamos o coração guiar o que o propósito deveria conduzir, quando confundimos dom com poder, ou quando achamos que o fim é o ponto final, quando na verdade é o início de algo novo. Porque Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os disponíveis. E mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um fio de cabelo crescendo, um sinal de que a força pode voltar.